Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bruno, este aqui é o meu canal, um lugar onde eu falo sobre vida cristã, indico livros, trago reflexões. E hoje eu quero falar com vocês, conversar com vocês a respeito de uma reflexão que eu tive a partir de uma leitura, que é a leitura deste livro aqui, ó, chamado Jesus, Justiça e Papéis de Gênero, Mulheres no Ministério, da Kate Keller. Se tu gosta desse tipo de assunto e se interessou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Quando a gente olha para as relações interpessoais, a gente vai perceber que o pecado ele afetou tanto os nossos relacionamentos humanos quanto o nosso relacionamento com Deus, né? Então, o pecado ele afetou toda a criação negativamente, né? A terra começa a produzir espinhos, abrolhos, as relações humanas de homem com mulher, de homem com homem, de pessoas, ela começa a ter efeitos negativos. E uma mostra clara disso é o assassinato, né, de Caim. Caim vai lá e mata o seu irmão, Abel, e a gente vê ali o degringolar da história e como o pecado afeta tudo isso. Então, a partir dessa ótica, a gente começa a perceber que o motivo pelo qual as relações humanas elas são tão conturbadas e complicadas tem a sua raiz no pecado. E olhando para isso, a gente vai perceber também que não só as relações de homem com homem, de mulher com mulher, mas também de gêneros. Quando Deus cria Adão e Eva, ele dá um encargo, né? Ele cria o homem como o guardião do jardim, aquele que estava para cultivar o Éden, e ele coloca a mulher como uma auxiliadora, alguém que vai cooperar com o homem nesse sentido. Então ele estabelece papéis para o homem e para a mulher ali. E depois, com o pecado, isso acaba sendo afetado também, e os papéis eles começam a se inverter e se embolar, digamos assim. O pecado deforma também isso, as relações, os papéis de gênero e como que a gente se relaciona com Deus e uns com os outros. Então, se existe um papel definido para o homem e para a mulher, e isso foi deformado com o pecado, a gente encontra na Escritura um padrão a ser seguido, né? Um modelo que nos leva a compreender qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, tanto na igreja, quanto na sociedade, quanto no casamento. E a Escritura, ela mostra isso pra gente. E cabe a nós lermos a Escritura e conseguirmos compreender, então, qual que é esse papel que Deus estabeleceu. E é basicamente esse o trabalho que a Kate faz nesse livro aqui, né? Ela vai olhar para os textos de 1 Timóteo, para os textos de 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 11, 1 Timóteo 2, e vai mostrar para a gente o que Paulo estava querendo dizer naquele texto ali, quais as motivações dele escrever aquilo e, principalmente, né, o que esses textos não querem dizer. Para a partir disso a gente compreender então os papéis de gêneros na igreja, na sociedade. Então, começando pelo texto de 1 Coríntios 14, aquele texto bem famoso que fala sobre a mulher permanecer em silêncio na igreja porque é vergonhoso para a mulher falar, e se ela quiser, tiver alguma dúvida, ela perguntar para o marido em casa. Esse texto ele não é um texto que está mostrando para a gente que Paulo estava querendo calar as mulheres no sentido de que as mulheres não poderiam falar, que elas não poderiam exercer os seus dons na comunidade, né, na reunião dos crentes. Não é isso, porque muitas pessoas usam esse texto de forma equivocada para calar as mulheres, para dizer que elas não devem exercer dom nenhum, ao ponto de permanecer calada, sem dizer nada na igreja, sem falar nada, né? Essa, inclusive, é a posição de algumas pessoas que limitam demais os dons e a forma como as mulheres agem na igreja. E aqui a gente vai mostrar pra gente que Paulo não estava querendo calar as mulheres nesse sentido, mas ele estava querendo trazer ordem. Ele estava organizando o culto para que o culto acontecesse de uma forma que todos pudessem ser edificados. Então, o que acontece? Alguns capítulos antes, né, no capítulo 11, isso que a gente leu agora foi no capítulo 14, né? No capítulo 11, 3 capítulos antes, Paulo vai dizer aquela frase, né, que a mulher que profetiza com a cabeça descoberta, ela desonra o próprio marido, né? E o contexto ali do véu, né, o véu simbolizava a autoridade do marido sobre a mulher. E Paulo está falando que a mulher que profetiza, e é importante a gente frisar aqui que profetizar para Kate é ensinar a Bíblia, é pregar, porque para ela a profecia é a escritura. Ele vai falar que a mulher que profetiza sem estar coberta pela autoridade do marido, ela é desonroso, né? É desonroso para ela fazer isso. Então a primeira implicação que a gente tem aqui é a seguinte: Paulo disse que existe uma forma da mulher
falar, ensinar, profetizar, exercer os seus dons na igreja, só que uma forma errada, uma forma que desonra o marido. Ou seja, no capítulo 14, ele não poderia estar proibindo totalmente as mulheres de falar e de ensinar na igreja. Por quê? Ele está falando que existe uma forma correta disso ser feito. Então, o que Paulo está fazendo aqui nesses textos é regulando o culto, trazendo uma organização, estabelecendo uma liturgia para que o culto edifique a todos. Tanto é que naquele texto muito famoso, quando ele fala sobre o falar em línguas, né, que precisa ter um intérprete para que haja edificação do corpo, o contexto é exatamente esse. Ele está trazendo uma organização para o culto ao ponto de que todas as pessoas precisam ser edificadas. E ele trabalha nesse texto a questão das línguas, né, que precisa edificar um ao outro. Ele vai falar sobre a profecia, sobre o ensino, sobre esse tipo de coisa. Então, o objetivo de Paulo é regular o culto e trazer uma ordem para o culto, e não calar as mulheres ou dizer que as mulheres não poderiam exercer os seus dons na igreja. Uma coisa muito importante também de a gente pensar em relação a isso é que quando a gente olha para a Escritura, a gente tem Jesus, principalmente, no Novo Testamento, sempre colocando a mulher num lugar, ele está sempre estabelecendo o papel de homem e o papel da mulher, né? Por exemplo, nesse texto aqui de Paulo, quando ele fala que para a mulher é desonroso falar na igreja e que ela deve perguntar para o seu marido em casa, olha que interessante que Paulo faz aqui. Ao mesmo tempo que ele coloca a mulher no lugar de sujeição, ele automaticamente puxa o marido para um lugar de responsabilidade de suprir a sua esposa. Interessante isso, né? Então ele está estabelecendo novamente aqueles papéis que foram distorcidos lá no Gênesis, que foram afetados pelo pecado. Então a Escritura está sempre trazendo e estabelecendo de volta essas coisas que foram quebradas, entende? Esses relacionamentos que foram quebrados. Por exemplo, quando a gente pensa sobre os escravos na Bíblia, né? A gente vê que a Escritura ela descreve várias questões ali de escravos e senhores. Muitas pessoas dizem que a Bíblia ela vai corroborar e assinar embaixo a questão da escravatura, a questão de ter escravos, por exemplo, porque a Escritura fala sobre escravos. Só que o fato do texto bíblico descrever fatos não significa que ela está corroborando, que ela está concordando com os fatos. Ela está apenas descrevendo os fatos, entende? É a mesma coisa que a gente pegar um jornal, por exemplo, e um jornal que está noticiando uma tragédia, por exemplo, ou uma atrocidade, e dizer que o jornal está concordando só porque ele está noticiando o fato. Então, a Escritura, a gente vai perceber que ela conta muitas dessas histórias, mas ela não está corroborando. Tanto é que sempre que a Escritura vai estabelecer o relacionamento entre senhor e escravo, ele sempre coloca o escravo no lugar de ser tratado quase como da mesma maneira que um empregado contratado era tratado, entende? Com honra, pagando o seu salário e fazendo a mesma coisa no tratamento do escravo com o seu senhor, né? Tratando com honra, sendo obediente. Então a Escritura está sempre corrigindo essas relações humanas. Então ela não diminui o papel das mulheres. A Escritura não cala as mulheres, mas ela regula e estabelece novamente esses papéis que foram quebrados e que foram destruídos, né? Afetados pelo pecado, assim como toda a criação foi. Uma coisa muito interessante em relação a isso também é que no texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 11 e 12, vai falar ali, aquele texto, ele diz assim, a mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre os homens, né, sobre os homens. Esteja, porém, em silêncio. Então, o argumento aqui que a autora usa e também que ela se apoia em outros grandes autores que já discursaram, argumentaram muito sobre isso já, ela não se estende argumentando, ela vai mais para a parte mais prática da coisa, é que quando Paulo fala aqui, né, para Timóteo, sobre ensinar e exercer a autoridade sobre homem, ele vai dizer aqui que é basicamente a mesma coisa, que é você ensinar com autoridade. Então, o que seria esse ensinar com autoridade, que é proibido às mulheres aqui? É um ensino doutrinário. Pensa num corpo de presbíteros, de pastores que estão estabelecendo a doutrina da igreja, ou pensa, por exemplo, nos apóstolos que estavam ali preservando a doutrina. Então, esses homens tinham essa responsabilidade. Então, para Paulo, para a Escritura, as pessoas que são responsáveis por preservar essa doutrina bíblica, para conduzir o povo, estabelecer ela, não estabelecer novamente, porque a Escritura já está estabelecida, mas preservar a igreja caminhando nessa palavra,
Paulo destina aos homens, né? Então, ele não cala as mulheres, mas estabelece limites até onde elas devem ir, o que elas devem fazer, que é basicamente a questão dos papéis, ali, estabelecendo os papéis. Então, a mulher pode ensinar, exercer os seus dons, dar aulas, pregar. A única coisa que limitaria, que é limitado, seria esse ensino autoritativo, esse ensino doutrinário, esse ensino de governo. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente vai perceber que as primeiras igrejas, elas adotaram muitas práticas das sinagogas. E uma das práticas que as sinagogas tinham era ter um grupo de anciões, que era um grupo que julgava aquilo que era ensinado na sinagoga. Então, por exemplo, a gente vai ler na Escritura que Jesus um dia entra na sinagoga, pega o rolo de Isaías 53, lê, né, o rolo de Isaías 53, depois ele diz que aquilo se cumpriu nele e tal, e ele é expulso, né, da sinagoga pelos anciões, que rejeitam a pregação de Jesus. E basicamente é isso que acontece. Jesus é expulso porque os anciões eles rejeitaram aquilo que Jesus estava trazendo. E como que os anciões eles pegavam e concordavam? Eles concordavam dizendo amém. Ou seja, assim seja, né? Em verdade, essa palavra está sendo dita, que é exatamente a forma como Jesus começa os seus discursos. Ele começa, em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Ou seja, Jesus estava mostrando que aquela palavra que ele ia trazer, aquele ensino que ele ia trazer, ele tinha uma autoridade que não precisava ser assinada pelos juízes, pelos conselheiros, pelos sábios, porque ele mesmo tinha uma autoridade própria. A palavra tinha uma autoridade própria. Inclusive, é isso que surpreende as pessoas, né? A Escritura fala em vários lugares. Eles ficavam abismados com a autoridade com a qual Jesus falava. Então, muitas igrejas, no início da história da igreja, adotaram essas práticas de ter um corpo de anciões, de líderes que julgavam a profecia, porque muita gente circulava e chegavam gente de todos os lugares e tinham ensinos que poderiam acontecer, né, de pessoas, de missionários, de pessoas que viajavam, e precisava ter um corpo ali que dizia amém ou rejeitava a mensagem, né, para poder preservar ali a doutrina dos apóstolos. Não tinha ainda um corpo eclesiástico estabelecido e era mais ou menos dessa maneira que acontecia. E eles herdaram essa prática das sinagogas, entende? Então, quando Paulo fala aqui sobre ensinar exercendo autoridade, ele está falando sobre esse grupo de anciões que tinha na igreja primitiva, que era destinado a ser um grupo de anciões, de homens que preservavam o povo de Deus ali nessa doutrina bíblica. Então, no caso, esse seria o papel, um papel exclusivo, né, destinado aos homens, papel de governo, de preservar a doutrina. E no fim das contas, a conclusão que ela chega é que antes de ser uma questão de justiça, né, porque muitas pessoas podem clamar por justiça no sentido de que não, os homens e as mulheres eles devem ter papéis iguais, porque isso é ser justo, isso é a palavra ter justiça. E ela vai falar que não, na verdade, antes de ser uma questão de justiça, é uma questão teológica, né? A Escritura estabelece dessa maneira. Cabe a nós conseguirmos compreender o que a Escritura já estabeleceu, né? E o que Deus tinha estabelecido lá no Éden. Né? Lembrando o começo do vídeo, quando a gente vai para o Éden, a gente percebe que existiam papéis distintos ali, né? Do homem como sendo o guardião, aquele que ia zelar por aquele ambiente ali, e a mulher como sendo a cooperadora, a auxiliadora idônea. Tem gente que pensa na questão igualitária, né? Que homens e mulheres eles têm papéis iguais diante de Deus e não existe diferença. Tem gente que acredita, assim como a Kate, né? Que existem papéis complementares, né? Um complementarismo. Aí tem gente que é mais extremo na questão do complementarismo, no sentido que tira das mulheres quase todas as práticas dos dons na igreja, ao ponto de que mulheres não podem fazer nada, nem tocar, nem cantar na igreja. E ela traz essa visão mais equilibrada, né? No sentido de que mostra para nós que as mulheres não são caladas. Jesus nunca calou as mulheres, muito pelo contrário, né? Estabeleceu mulheres importantes, Maria, Raabe, Ruth, Ana, Esther, Uda, né? A profetisa, enfim. A Bíblia é cheia de mulheres que tiveram suas vozes ouvidas. Jesus honrou elas. Própria Maria, mãe de Jesus, mulher importante. Então, ela vai mostrar pra gente que a Bíblia não cala as mulheres, mas que ela estabelece os papéis, restaurando essa questão dos relacionamentos interpessoais também. Eu vou deixar o link desse livro aqui
na descrição do vídeo aqui, tá bom? Então, se você quiser, vai ter um link aqui e o cupom de desconto para você conseguir lá na Plenitude. É um livro bem pequenininho, tá bom? Vai te fazer pensar muito sobre esse assunto. Cara, um livro muito prático e muito bom mesmo, tá bom? Ele é bem pequenininho, tem menos de 100 páginas. Eu vou deixar o link e o cupom de desconto aqui embaixo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar ele com um amigo, se inscrever aqui no meu canal para me ajudar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.